Vamos lá, meu nome é Lucas Gabriel Ribeiro, sou médico endocrinologista e ginecologista e vou falar um pouco sobre libido. É o seguinte, tá? Libido, ou tá alto ou tá baixo. Não existe o libido constante, tá? É, isso é uma variação do corpo humano, porque tudo é cíclico. O corpo humano, ele, então, é igual a gente dorme, acorda, a gente sente frio, calor, então o libido, ele aumenta e diminui. Não dá para ter libido alto o tempo inteiro, tá? O que quase ninguém explica sobre o desejo sexual, nós vamos conversar aqui de uma forma mais tranquila. Então não é só tomar álcool, né? Muitos homens, mulheres chegam no meu consultório pedindo um remédio para melhorar o libido. O libido não se resolve só com uma pílula isolada, ela é o resultado de um sistema complexo em equilíbrio. Não tratamos apenas um fator, ignoramos a rede interconectada que sustenta o desejo sexual saudável. Então, libido é a vontade de ter relação com o parceiro ou parceira, mesmo eles não estando perto. É a vontade, tá? Então, a balança do libido, o equilíbrio, se você estimula hábitos e escolhas que fortalecem o sistema hormonal e emocional, e o que sabota fatores diários de bloqueio, tá? Então, assim, basicamente isso daqui é o que a gente vai conversar sobre a questão do libido, o que estimula e fortalece, né, que é o sistema hormonal e emocional, e o que sabota, tá? Coisas que bloqueiam e desregulam a nossa resposta sexual. Então, a libido ela depende dessa dinâmica todos os dias, tá? O que estimula e o que diminui. Às vezes, né, o que sabota está maior, a libido cai, o que estimula está alto. E é um sistema complexo, tá? E um reflexo direto no seu estilo de vida. Vamos lá. 5 inimigos silenciosos da libido. Isso aqui é muito importante, um dos mais importantes que eu vou falar. Anticoncepcional. Então, mulheres que tomam anticoncepcional, saibam, é complicado. O anticoncepcional, ele bloqueia. O que acontece? Por que que você não ovula? Porque quando você dá um hormônio para o corpo, ele pensa assim, já tem, para que que eu vou produzir? Então, quando você dá o anticoncepcional, ele vai bloquear os seus hormônios. Consequentemente, ele bloqueia a testosterona, que é um dos hormônios que produz. Tá? Mesmo você tomando estradiol e progesterona para você não ovular, ele vai bloquear a produção dos seus próprios. Então, ele bloqueia, além da do estradiol e da progesterona, ele bloqueia a testosterona. E aí, testosterona está ligada ao desejo sexual, vai diminuir o desejo sexual das mulheres. Anticoncepcional é um grande inimigo da libido. Falta de sono, menos 7 horas por noite, cada um é de um jeito, mas em média 7 horas compromete a produção hormonal. Um terço da vida a gente passa dormindo, um terço do dia a gente está dormindo. A maioria dos hormônios que a gente produz é à noite, principalmente testosterona. O maior pico da testosterona é na parte da manhã. Se a gente não dorme direito, a gente não produz hormônio direito, a gente acaba com a libido. Álcool em excesso interfere na testosterona e aumenta a conversão a estrogênio. É difícil explicar, mas o álcool, ele atrapalha tanto emocionalmente, né? Te atrapalha, entender, mas eu fico mais relaxado. Mas existe um limite tênue entre estar relaxado e estar apto para realizar o ato sexual. Muita gente, principalmente mulheres, falam assim, a partir do momento que ela está muito alcoolizada, ela nem consegue chegar ao orgasmo, tá bom? Então, ele interfere diretamente na produção ali, e agora eu estou falando ao longo do uso do álcool, tá? Interfere na produção de testosterona, tá? E aumenta a conversão em estrogênio. Então, a libido, principalmente na mulher, no homem também, existe um balanço entre testosterona, não é só testosterona da libido, não. Estrogênio também. Então, esse balanço ele fica comprometido com o álcool. Estresse crônico, cortisol é um hormônio contra-regulador, ele diminui a produção de alguns hormônios, principalmente os hormônios sexuais. Então, então não dormir, aumenta o cortisol. Você está estressado, nervoso com alguma coisa, aumenta o cortisol. Dor, aumenta o cortisol. Tá? Então, o estresse crônico, o estresse é ficar nervoso. Não, estresse pode ser, você está com muito frio, você está com muito calor, isso é um estresse físico. Ah, vou, vou botar assim, você está com uma lesão, um machucado, você está com uma coisa que está causando uma dor crônica, é um estresse crônico, vai te atrapalhar nos seus hormônios. Pornografia em excesso, o que acontece? O excesso de pornografia, ele dessensibiliza o sistema de recompensa cerebral. Você vê tanta pornografia que ele te traz tanto prazer que você vê, quando você vê o ato, aquilo não te sacia. Por quê? Porque na pornografia, aquilo em si, você vê o excesso, vê o tanto que às vezes um homem ou uma mulher faz aquilo não é real. E quando você vai pro real, aquilo ali você fala, isso não é legal. Isso aqui que eu tô vivendo não é igual lá do filme que eu via e que não é real. A questão do filme que é um filme, um roteiro. Então, pornografia em excesso, ele dessensibiliza o sistema de recompensa cerebral, diminuindo a libido. Então, pornografia em excesso atrapalha. Lembre-se, excesso. O corpo entende tudo. Então, o corpo entra no modo de defesa, o desejo é a primeira coisa que ele desliga. Então, toda vez que a gente está passando por algum problema emocional, a primeira coisa que atrapalha, tá? Né? Vai ser a libido. É uma resposta de sobrevivência. Vamos botar assim.
A gente, há milhões de anos, milhares de anos atrás, a gente estava lá era uma das cavernas, e você queria transar, e quando vê, aparece um leão. Você não vai transar, você vai sair correndo. Então, é uma resposta à sobrevivência. Então, qualquer estresse, qualquer modo de defesa, qualquer medo, libera cortisol, adrenalina, diminui outros hormônios, testosterona, estradiol, hormônios que deixam a gente relaxado. Então, o organismo, o corpo, ele vai priorizar funções vitais e desativo que considera não essencial no momento da ameaça percebida. Ah, mas não é leão que aparece hoje. Claro, mas é o seu horário de trabalho, o seu horário de você ter que levantar, você está nervoso porque você não comeu direito, ou que a comida não estava boa, o seu chefe, seu patrão exigindo mais, o seu trabalho te exigindo mais. Quer dizer, o dia a dia, o leão de cada dia é o seu dia a dia. São os afazeres que você tem em casa, você tem metas a cumprir. E aí, meu filho, libido vai lá para baixo, seu corpo entra no modo de defesa e o desejo desliga. Cinco aliados reais a libido. Agora a gente já está resolvendo o problema. Reposição hormonal quando necessário. Então, quando indicado por avaliação médica completa, reequilíbrio testosterona, estrogênio e outros hormônios essenciais. Então, a partir do momento que a gente vê, pô, tá lá embaixo, caiu, não tem, a gente repõe, tá? Existe algum momento que a gente sobrepõe aquilo? Não, mas existe um limite, né? E libido é uma questão que a gente fala que é multifatorial. Então, imagina você entrando com seu marido dentro de casa, você sair para jantar e tudo. E aí você sabe que vão transar, e o marido vira pra você e fala assim: Ô, fulano, minha esposa, por que que você mexeu nisso? Falei pra não mexer em cima da mesa. Acabou a vontade da mulher de ter relação sexual, tá? Por quê? Porque não é só hormônio, é uma questão multifatorial. Mas se o hormônio tivesse baixo, imagina ela entrar em casa, nem vontade ela tinha. Então, reposição hormonal correta na hora que precisa, resolve. Perda de peso. Por que a perda de peso? Porque o excesso de tecido adiposo, dentro de cada célulazinha do tecido adiposo, a gente tem uma enzima chamada aromatase, ela converte testosterona e estradiol. Então, toda vez, vou botar aqui no homem obeso, que o testículo dele produz testosterona, essa testosterona vai passar pelo tecido adiposo, pela gordura, e vai ser convertida em estradiol. Menos testosterona, mais estradiol, um desbalanço grande dos dois. Lembre-se que você precisa dos dois, mas houve um desbalanço, você acaba diminuindo a libido. Então, perder peso diminui o tecido adiposo, você vai ter mais testosterona, você tem mais um reequilíbrio. Sono profundo, então dormir mais, a qualidade de sono, você vai ter mais hormônio, conexão emocional. Lógico, você tem que estar legal com seu parceiro, não adianta, né? Tá tudo ruim, tá brigado, não sei o quê. Mesmo que tenha os hormônios, tudo legal, tendo dormir, tendo perder peso, não tiver conexão emocional, não sai nada. Equilíbrio hormonal. A gente precisa de tudo equilibrado. Testosterona, estradiol. Progesterona aqui é mais um meio termo. E vários outros hormônios, tudo tem que estar em harmonia. Então, a avaliação médica é muito importante. Libido não é só hormônio, é o que eu estou falando. Então, corpo, saúde física, hormônios equilibrados, energia vital. Então, assim, você chega num dia cansado, estressado, você quer transar? Não, você quer dormir. Mente, saúde mental, autoestima. Olha, gente, saiu um estudo agora, não tem pouco tempo, uma das coisas mais importantes na perda de peso para as mulheres, sabe o que que era? Era poder ter relações sexuais com a luz acesa. Então, assim, você tem que estar com a saúde mental, não adianta você estar deprimido, né? Que vai te atrapalhar a ter relação sexual. Ausência de estresse crônico. Quem não tem estresse, mas quanto menos, mais fácil. Relacionamento, conexão, igual eu falei, emocional, comunicação e intimidade verdadeira. É corpo, mente e relacionamento ficando juntos quando um pilar falha desse todo o sistema é afetado. Peso, hormônios e desejo andam juntos. Então, por que emagrecer melhora a libido? Reduz a inflamação crônica que bloqueia os hormônios, tá? O processo inflamatório. Então, diminui a produção dos hormônios, melhora a sensibilidade à insulina, a produção hormonal, melhora a autoestima. Aquilo que eu falei, as mulheres, quando elas estão mais magras, elas têm uma autoestima melhor, o homem também. Ele se sente bonito, né? Tem uma confiança corporal melhor. Eleva a energia física, né, quando você está num peso mais adequado, né, e a disposição restaura a resposta sexual natural, tá? Então, o tecido adiposo em excesso produz substâncias que interferem diretamente no nosso eixo hormonal, que produz nossos hormônios vão dar para a gente libido. Cada caso é único, cada pessoa é de um jeito, não existe uma receita de bolo, tá? Ah, então, todo paciente a gente precisa ter uma avaliação completa, o histórico médico, a gente precisa fazer uma avaliação hormonal, estilo de vida, precisa fazer um diagnóstico específico para avaliar o que está acontecendo, ter um tratamento personalizado, tá? Então, cada um, não existe receita de bolo. Igual, compre comprimido tal, e aí você vai melhorar. Mentira, não vai não. Recupere seu peso de forma inteligente. Então, assim, quais são as coisas que estão sabotando? Medicamentos, né? Então, vou botar aqui medicamentos. Antidepressivos atrapalham, tá? Vou botar aqui antidepressivos, sertralina, fluoxetina, mitriptilina. A grande maioria dos antidepressivos atrapalham. Fala um nome aí, pode até me perguntar depois.
aqui no Instagram que vai atrapalhar. Existem alguns antidepressivos que são menos piores, tá? Então, assim, coisas que sabotam bem, que é muito comum, antidepressivos e anticoncepcional, tá? Mas, infelizmente, é necessário naquele momento, às vezes, a pessoa usar um antidepressivo. E o seu médico, às vezes, tem que, às vezes, não falar para você poder usar um antidepressivo. Ou, às vezes, ele, de uma outra forma, depois de um tempo, ele fala, olha, tá acontecendo isso, seu desejo diminuiu, diminuiu. Então, você precisa entender que você precisa do remédio do antidepressivo agora, mas ele atrapalha a sua libido, tá bom? Busca uma avaliação médica especializada, às vezes você não está produzindo direito seus hormônios, tá? Não está dormindo. Implemente mudanças sustentáveis, quer dizer, sono, alimentação, para você não aumentar seu peso, exercício físico para liberar mais dopamina, manejo do estresse. Cara, tudo isso aqui é muito difícil, tá? Ter libido boa é muito difícil, por isso que eu falo que é uma gangorra. Considere a reposição hormonal sim indicada, quando necessário, com acompanhamento adequado, e cultivar uma conexão e intimidade com o parceiro. Conversar, nem tudo se conversa com o parceiro, às vezes conversa mais com o médico, ou a sua médica, para fortalecer seus vínculos, né, emocionais genuínos, tá bom? Então, assim, grandes sabotadores antidepressivos e anticoncepcional, tá bom? E peso. Fique aqui, tá? WhatsApp da clínica, precisar, estamos aí. Meu nome é Lucas de Abreu Ribeiro, sou médico endocrinologista, ginecologista. Precisar de alguma coisa em relação a libido, reposição hormonal, só chamar. Um abraço.